Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Hoje, quarta-feira, dia 6 de março, primeiro dia da janela para o evento lá de Portugal, de Super Tubos. E o campeonato começou no primeiro dia, ondas ali de meio ao metro, pelo menos foi essa a impressão que eu tive no vídeo, mas a gente vai ter informações de quem está lá. Para falar um pouco do dia rapidamente, Samuel Pupo foi o melhor de todo o dia, fez uma das maiores notas e o maior somatório, 15 pontos na vitória. Ele foi um dos brasileiros, um dos dois brasileiros que passaram para o round 3 com vitória, o outro foi o Caio Belli, mas tem algumas coisas para a gente falar também, como o John Florence, que passou com uma virada ali no último minuto, né, numa disputa com o francês. Tem também o Griffin Colapinto, que cometeu uma interferência, foi vacilo dele, foi vacilo de quem estava na questão da prioridade ali no palanque, enfim, a gente vai falar sobre muita coisa. E os dois brasileiros que foram para a repescagem, David Silva e Gabriel Medina. Bom, Gabriel Medina, o que acontece com o cara? Não está bem no CT, vai para Porto Rico, lá para o ISA, um campeonato super difícil, baterias de 4 atletas, repescagem com trocentas disputas. O cara vence todas as baterias, vai para o final, precisa não só vencer, mas também ter uma combinação de resultados, tudo dá certo, ele vence, garante vaga nas Olimpíadas, parece que ele vai arrebentar em Portugal, onde ele já venceu, e aí também no beat break ele tem intimidade e cai para a repescagem. O que está rolando com ele? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso, eu vou colocar aqui aquele time que vocês conhecem, Pedro Robalinho e Eduardo Chalita. Já vou começar com o Robalinho, que está lá em Portugal, com o atleta dele, Mike Alani, que também passou hoje, já está classificado no round 3. Tudo bem, Robalinho? Conta para a gente o que você conferiu aí da praia. Isso aí, como é que estão todos vocês? Bom estar aqui participando mais uma vez. Aloha para todo mundo. Galera do Surf TV, sempre interagindo com a gente. Bacana estar aqui. Cara, hoje é o seguinte, muito frio, né, cara? Pouca onda, assim, não tinha altas ondas como a gente viu nos dias anteriores, né? A gente teve ontem um dia especial com altos tubos. Bom, eu falei meio ao metro, foi isso mesmo? O tamanho Brasil? Acho que é isso aí, cara. Meio metro acho que é uma boa maneira de expressar o que estava acontecendo ali hoje. Um outro ondinha maior de vez em quando apareceu ali. Nos treinos da manhã antes do campeonato começar, a gente até viu assim, uns tubos bons. Eu vi um tubo bom do Ian Gentil, vi um tubo bom do Iago Dora. E foi até iludir um pouquinho, de repente, o pessoal da primeira bateria. Mas, no geral, a gente viu isso aí. Aquele meio metrão, assim, uma vez ou outra, uma onda ali de 1 metro. Aquele famoso 1 metrinho brasileiro. Então, assim, água bem gelada, vários atletas reclamando da dificuldade de lidar com isso, né? Acho que todo mundo teve que se adaptar ali, a galera reclamando de dificuldade de manter a sensibilidade nos pés, principalmente, né? E fica aquela dualidade ali, se usa botinha, se não usa, porque a botinha também fica difícil do cara rearrumar o pé na prancha, mudar um pouquinho a base, e por outro lado, ficar sem a botinha também, o pé ficar congelado, você perde a sensibilidade, né? E eu vi alguns atletas falando sobre isso também. De uma maneira geral, um bom campeonato hoje. Acho que a direção de prova mandou bem de não ter continuado com o feminino. O mar piorou muito durante o dia, né? Já tinha uma previsão de ventos no quadrante sul-sudoeste entrando durante o dia, isso realmente se confirmou. Então eles deram uma segurada. Estou gostando de ver a preocupação em manter a qualidade da melhor maneira possível ali. Queria até trazer informações aí para a galera, uma informação nova que acabou de sair no grupo dos atletas aqui, que a gente vai ter um pico novo, né? Originalmente já tinha Super Tubos, o pico do Fabril, pico do Mota e o Mole do Leste, né? Essas 4 opções. Agora eles acrescentaram mais um, que é um pico do Lagide, que fica ali também, a gente pode até botar um mapinha assim para a galera sacar onde é, mas é no final da Praia de Super Tubos, ali a gente chama de Baleal, aí tem uma ilha que às vezes o mar conecta ali, por isso que é chamado de ilha, e no lado direito, onde o vento, se vier ladal, vindo do lado esquerdo em Super Tubos, ali pode ser que fique mais uma coisa mais parecida com um terral, então assim, um terral meio ladal, mas assim, abre mais uma possibilidade aí de boas condições para a realização de novas baterias. Aí, de repente, o feminino pode rolar lá, ou de repente o terceiro round. Então, acho legal estar vendo uma preocupação, você ter o pico principal e mais 4 opções. Acho que isso é uma coisa bastante positiva, estou feliz com isso aí.
Né, voltando ao dia de hoje, vi boas baterias, performances de alto nível, a maioria com muita dificuldade de encontrar duas ondas sólidas na bateria. Acho que isso aí pesou um pouquinho negativamente. Quem tinha um score bom, às vezes não tinha um segundo. Algumas baterias apertadas. Em geral, julgamento bom. Achei que o Jake Marshall, de repente, podia ter passado com aquela rabetada rodando dele, aquele air reverse ali que ele deu, que a rabeta foi bem alta. Achei que foi uma manobra diferenciada na bateria, mas acabou que foi uma bateria com diferença muito pequena do primeiro para o segundo e para o terceiro. Então, acho que de uma maneira geral tem que elogiar bom julgamento. Chalita, queria saber de você o que te chamou a atenção nesse primeiro dia de disputas. Primeiro lugar foi o Samuel. Eu gostei muito do surf do Samuel. Arrebentou, gostei daquela onda que ele fez um 8.83, se eu não me engano. 8.33. 8.33. Gostei do approach do Samuel em todas as ondas, mesmo não só contando as duas ondas que é do somatório dele, mas eu gostei do approach dele em todas as ondas. Achei que ele não se intimidou nem um pouco, né, com Medina e Fioravante na bateria. Eu comparo o alley-oop dele, que ele ganhou 667. Eu acho que ele poderia ter sido mais feliz nessa nota, poderia ter aumentado ainda o seu somatório, se ele tivesse completado certinho aquele alley-oop e seguido na onda, de repente conseguido um bônus, né? E de repente dado uma batida mais na junção ali no finalzinho, porque assim que foi aquela nota do Jack Robinson, né, que para mim também é um destaque, né, já que você perguntou dos destaques, adorei a manobra do Jack Robinson, alley-oop gigantesco, né, aterrissando no lip da onda, conseguindo depois ganhar na frente da espuma e ainda conseguiu um bônus, né, acho que foi a maior nota do dia. Então, 8.83. Pois é, então por isso eu comparei essas duas ondas, né? Mas o Samuel realmente teve um somatório excelente, ganhou do Fioravante e do Medina. Outro destaque para mim é negativo, que o Medina não se deu bem na bateria, né, cara? A gente esperava que ele pudesse, assim, estar um pouco mais... Cara, motivado ele tá. Desculpa, eu ia falar que... Não vou falar que ele não tá motivado. Lógico que ele tá. Ele veio de uma vitória heróica, né, no ISA Games. Mas, cara, eu achei que ele não teve nenhum problema de estratégia na bateria, não. Simplesmente ele pegou as ondas que fecharam, não deu o score que ele queria, não abriram o suficiente. E aquele um aéreo maneiro que ele deu rodando, né, de backside, também se ele aterrissasse, poderia ter feito a diferença na bateria dele. E um outro destaque para mim é o Caio, brother. Caio Ibelli, ganhou do Ítalo, que tá mordido, o Ítalo tá doido para mostrar serviço esse ano. Veio na bateria com o Caio Ibelli, irmão. Caio Ibelli ganhou a bateria, achei que para mim também foi um grande destaque desse primeiro dia. Quero falar com o Robalinho sobre algumas coisas que me chamaram a atenção no dia de hoje em relação ao julgamento. Começando com o primeiro deles, esse aéreo do Jack Robinson, que valeu 8.83, a maior nota do dia, porque ele, como o Thalita falou, ele conseguiu aterrissar, continuou na onda e dar uma pequena função mais ali para o inside. Mas ele aterrissou e ficou um pouco preso ali em cima do lip, né? Ele foi alto, mas na queda ali, na aterrissagem, ele travou um pouco. Era para ser essa nota toda? Era para ter sido menos? Qual a sua opinião? Cara, minha opinião é que essa manobra dele entra no hall das grandes manobras do esporte. Acho que ele fez uma manobra sensacional, gigantesca. Ninguém fez nada parecido hoje. Ele foi o cara que fez a manobra mais radical e mais alta, e com mais atitude assim, do dia. Claro que ele pecou um pouco na volta ali, ele caiu um pouco em cima da espuma, a onda já estava quebrada, ele demorou tanto tempo no alto fazendo o giro dele e voando, foi tão alto que quando ele voltou, a onda já estava quebrada, então ele caiu por cima, mostrou muito equilíbrio, muita capacidade de retornar para frente da onda, perdeu um pouco do flow, a gente pode dizer, acho que por isso que a onda não foi 10, acho que é o que eu posso dizer, que os juízes descontaram ali um pontinho e pouco dele, e acabou que a onda não saiu 10, mas era uma manobra para ser um 10, se fosse bem completada, assim, com mais fluidez, com certeza era o 10 do dia, e ele ainda conseguiu retornar para a onda e fazer mais uma manobra, mais uma batida ali no final, então acho que foi justo, assim, uma manobra, eu acho que descontar
por conta da fluidez. Acho que existe a necessidade de ser descontado, sim, mas eu sou a favor da gente valorizar sempre o atleta que está fazendo as manobras mais incríveis. Então, acho que, nesse sentido aí, a nota valeu. Boa. Pode falar. 2 destaques que eu acho que eu podia falar rapidinho também. Complementando os outros destaques do dia, que eu esqueci de falar aquela hora, que seriam para mim mais um pouquinho menos importante, mas Frederico Moraes, como um surfista local que passou sua bateria em primeiro, né? O Portugal tem 3 surfistas no masculino, conseguiu classificar um já pelo menos, né? E o outro foi o Ramsey, gostei da bateria só de goofy, né? Ramsey, Bukian contra o Miguel Pulpe, contra o Ryan Callinan, e uma bateria só de goofs, e o Ramsey, cara, também tô achando legal ele esse ano, e queria destacar essa vitória dele também. Boa, Xalita, bem falado. Agora, Robalinho, outro ponto que me chamou a atenção foi a bateria do John. Ele chegou no final ali precisando de 3,10 pontos, conseguiu empurrar o Marco Mignot para uma direita ali, que o Marco errou um dos aéreos que ele tentou durante a bateria, ele não foi muito feliz no aéreo, mas ali já no próximo dos últimos segundos, o John fez uma manobra, na verdade foram 2 manobras, uma esquerda pequena, e poucas baterias antes o Callum Robson tinha surfado uma esquerda muito maior e também deu 2 pancadas. A nota do Callum Robson foi 3,17, a nota do John foi 3,60. E o John precisava de 3,10 para passar de fase. Como é que você viu essa atuação do John? Ele merecia mesmo ter avançado ou tinha que ter ido para a repescagem? Sim, cara, boa pergunta. Foi um momento ali né, que sempre também o John sempre puxa um pouco de uma polêmica, né? Acho legal sempre falar do John, que é um cara incrível e é o camiseta amarela do momento, né? O cara que está liderando o circuito. E eu vou falar um pouco dessa bateria. Eu estava na praia ainda, né? Eu fiquei na praia uma boa parte da manhã, não assisti todas as baterias na praia, não, mas essa eu assisti. Depois eu fiz uma revisão em casa e assisti todas as baterias condensadas aqui para a gente poder também comentar e para ver o nível dos adversários que a gente tem aqui, que faz parte do trabalho do treinador, também analisar os outros atletas, ver o que eles estão fazendo, o que eles estão aprontando, né? Então, assim, acho que dessa bateria eu percebi que os atletas caíram no lugar errado, todos os 3. Primeiro, assim, foi muito curioso isso. Na hora eu comentei com o Imai, os caras estão caindo naquela vala de direita, uma direita na corrente, e quando eu acho que aqui, você não quer aquela ondinha que fica reformando, né? Você quer uma onda buraco em pé para você dar 2 pancadas e fazer a tua nota, ou pelo menos um aéreo, ou um manobrão grande. Isso tudo está escrito no critério, né, que a gente recebe até antes do campeonato começar. Então, acho que, de uma maneira geral, todos erraram de cair ali. Né? Quero chamar a atenção que o Marcos Mignot é um grande surfista e a característica dele é sempre arriscar bastante, mas acho que pesou um pouco estar competindo contra o John e ele acabou arriscando demais, cara. Ondas que ele poderia ter feito 2 manobras, aumentado a diferença para o adversário, acho que caiu aquele peso tem que fazer muito para ganhar do cara que é o camisa amarela, para ganhar do John, que é bicampeão mundial, e com isso ele se arriscou demais nos aéreos e não conseguiu voltar de nenhum. Estava muito difícil de voltar, né? Agora mesmo o Xalita falou do Medina, e o Medina foi a mesma coisa. Acho que foram 5 tentativas de aéreo que o Medina forçou ali, pegando ondas com baixo nível de seleção de onda, mais focado no surf dele, tentando fazer aéreos grandes para ver se conseguia arrancar a nota. É uma boa estratégia, sempre funcionou na carreira dele inteira, né? Mas hoje estava difícil realmente de voltar dos aéreos, né? Até o grande aéreo que a gente comentou do Jack Robinson aí foi difícil de voltar. Ele teve que lutar muito na espuma ali, mostrou que está muito em forma para conseguir voltar, né? Voltando para a bateria, o Marcos Mignot se arriscando demais, e acabou que ele deixou uma distância muito pequena para o John. E o John, muito diferente do que muitos falam, estava bem competitivo, apesar de ele ter caído também na vala errada. No final da bateria, todos se moveram para cima da bancada, onde estavam todos surfando, as baterias anteriores surfaram, onde as notas melhores saíram. E ali eu vi o John empurrando o Marcos Mignot, que tinha prioridade naquele momento, forçando o Marcos Mignot a usar a sua prioridade, e aí ele teve a chance de ficar com a prioridade com ele naquele minuto final, se deslocou um pouquinho para a esquerda e deu 2 manobras nessa esquerda. Assim, analisando friamente,
Eu acho que a nota valia e acho que ficou justo, porque 3.1, se vocês pegarem, deram um slow na manobra, na primeira manobra dele, a manobra entra bem no pocket da onda, ele consegue bater forte, joga uma boa quantidade de spray e tem uma inversão total da prancha de volta para a espuma. E num flow muito bom ele consegue dar mais uma meio de fundo, assim, só mais uma batidinha colocando. Então, acho que valia. 3.1, a onda era boa, assim, pequena, não era da série. Se fosse da série, de repente passaria dos 5, talvez, 4,5, 5. Eu acho que a nota ficou justa, eu reparei que só um juiz que não deu a virada, então acho que nesse quesito aí eu tô com os juízes que deram a virada. Pois é, eu na hora assistindo ali eu fiquei na dúvida justamente por causa da onda do Callum Robinson, mas depois eu assisti outras vezes a onda do Callum que valeu 13,17, com 2 batidas de backside, ele também é regular, né? Então foi para a esquerda e a primeira eu achei que foi um pouquinho atrasada, meio de fundo, uma encostada assim, projetando, né? E depois uma batida um pouco melhor, mas também parece que chegou um pouco atrasado. Enfim, a onda era maior, deu uma impressão inicialmente que as manobras foram mais fortes, mas eu estou contigo nessa também. E agora, Robalinho, para a gente fechar essa parte aí das coisas que me chamaram a atenção, dos fatos que mais ali me atraíram nesse primeiro dia do campeonato lá de Portugal, teve, eu não sei se foi vacilo do Griffin, eu não sei se foi vacilo do juiz de prioridade, eu queria saber de você. Bom, bem próximo do final da bateria, o Callum Robinson tinha prioridade, veio uma onda, ele apontou o bico da prancha para a areia, chegou a movimentar os braços, mas não foi. O Griffin, que estava um pouco mais ao lado dele, mais para o rabo da onda, também desistiu. Na onda seguinte, o Griffin com certeza imaginou que teria ficado com a prioridade, que a prioridade teria sido alterada, foi na onda, botou para dentro e o Callum Robinson foi atrás dele e o Griffin perdeu, foi penalizado, passou a somar apenas uma nota na bateria, ficou em último lugar e vai para a repescagem. Quem cometeu o erro nessa situação? Você falou a palavra mágica aí, você falou imaginou. O atleta não pode imaginar. O atleta tem que observar a placa de prioridade, que hoje em dia é um LED brilhante lá em cima, facinho de ver. Então, deu uma remadinha, tá na dúvida? Olha, nem que seja de rabinho de olho para disfarçar, para de repente o juiz de prioridade não ficar não ter alguma influência, porque você olhou muito e, pô, se você ficou na dúvida, então foi isso mesmo. Enfim, dá uma olhada. Ou você tem um reloginho também hoje em dia, tá lá o Apple Watch ali funcionando, então você pode olhar rapidamente. Eu sei que as coisas acontecem muito rápido. Quando eu fui CAD do EMI em Sunset, teve momentos difíceis de tomar uma decisão rápida. O CAD ali às vezes tem que passar uma informação ou uma motivação, alguma interferência ali na bateria, né? Conseguir de alguma maneira passar uma informação, uma mensagem para o atleta que seja uma coisa assim rápida, e você precisa olhar, precisa pensar, precisa ver a onda, precisa ver a movimentação do outro atleta para saber o que vai falar, e às vezes é difícil realmente, mas é parte do trabalho. Me pareceu muito com a situação que aconteceu anos atrás do Medina com o Caio Belli, onde o Medina também achou que tinha chegado no fundo antes, né? E se valeu dessa sensação que ele teve, como você falou, imaginou que tinha prioridade. De repente, naquele caso ali, eu acho até que ele tinha mesmo, mas não importa. Nesse caso de hoje, o Griffin não confirmou a informação e foi como se tivesse com a prioridade na próxima onda, rabiando o atleta adversário. Então, vacilou, né? Deu brecha, vai amargar essa Elimination Round aí, que, aliás, se você for ver os nomes da Elimination Round, tá? A repescagem tá barra pesada, hein? A gente pode ver aí que vai ser legal de assistir, porque o bicho tá pegando ali, né? Vamos falar dos atletas aí que estão lá, que eu me lembro aqui, o Igarashi tá lá, Medina, tá o David Silva, né? Tem Canoa, muita Canoa, né? Que eu tava... Medina, é muita gente boa. A gente pode mostrar Gentil, Rio Aida, barra pesada, bem observado mesmo, vai ser barra pesada essa. Mas, Robalinho, só para a gente fechar isso aí, a prioridade deveria ter sido alterada, você vê isso? Eu acho que sim, eu achei que ele mostrou a intenção de pegar a onda.
e quando você faz isso, você tem que perder a prioridade. Ficou claro ali que, tudo bem, que de repente não dava para ele pegar, você pode até interpretar assim, ele remou numa onda que não dava nem para pegar, que não era para ter remado, mas ele deu uma remada, ele botou a cara ali, ele apontou o bico, e se eu vejo alguém fazendo aquele movimento como um atleta adversário dele, eu não tento tomar aquela onda dele. Então, assim, quando você faz isso, você impede que o outro possa pegar a onda. Quando você usa essa prioridade para evitar que o outro pegue a onda, mesmo que você não tenha essa intenção, a intenção não é julgada nesse momento. Então, assim, você mostrou ali um princípio, 1 ou 2 braçadinhas em direção com o bico apontado para fazer um drop, já era, vai trocar a prioridade. Isso aí é muito básico no surf. Então, assim, mas ele, na hora, como eu falo, pensar em tudo isso, agir corretamente. O grande erro foi a palavra mágica que você falou. Ele imaginou ao invés de confirmar. Então, você tem que confirmar. É fundamental confirmar. A sensação que eu tive na hora que eu estava assistindo é que, assim, o Griffin, que estava avançando, estava bem na bateria, quem estava em último era o Matias Canhoto, né, o português que entrou na vaga do Kelly Slater. E o Griffin, ele poderia ter ido, ele teve tempo de ver que o Callum não ia, e ele poderia ter ido na onda, mas eu acho que ele pensou assim, opa, ganhei a prioridade, essa onda não deve ser boa, não deu para ver o restante da onda na transmissão, e foi para trás e acabou acontecendo esse rolo todo. E outro que começou de forma complicada foi o Medina, que também já venceu em Portugal, já foi vice naquele ano complicado, acho que foi 2012 contra o Julian Wilson, né, aquela bateria com um resultado super contestado. Mas, Thalita, eu quero saber de você. Você participou da transmissão lá do Casé, fez excelentes comentários, até bater palma aí, parabéns, arrebentou. Então, você acompanhou muito do Isa e, cara, o Medina deu show, né, cara? Deu show. Ele fez, sei lá, o que não era impossível, mas era muito difícil. Ele conquistou a vaga. Você disse aí que ele tá motivado e, assim, ele antes da temporada do CT começar, ele tava malhando pra caramba. Pô, foi para lá, para o Avaí, não deu sorte, foi lá para o Ilza, fez tudo isso aí que deixou todo mundo, porra, de boca aberta, e aí vai para Portugal e todo mundo, é agora, é agora! E não é agora, pelo menos na primeira fase, né? O que está acontecendo com o cara? Cara, eu acho que não está acontecendo nada, sinceramente, cara. A gente viu a bateria de pipeline dele, ele tentou passar as baterias, não conseguiu. Sunset, eu também acho que ele não fez nada de errado. Ele não se deu bem também, não achei assim que foi alguma coisa assim absurda. E, cara, realmente o que ele fez no ISA Games foi uma coisa muito heróica. Eu não lembro, assim, eu não sei se teve algum ISA Games assim, mais heróico que esse. É lógico que eu não posso falar todo atleta que ganha o ISA Games é heróico, porque o campeonato é super desgastante, são dias e dias, né, cara? Mas, cara, realmente... O que o Medina fez no ISA Games foi uma coisa assim impressionante. Ele ganhou todas as baterias, né? E no final, quase que, no final ele fez até o certo, sem querer, que ele deixou o Ramsey sonhar, para o Ramsey se incentivar a ganhar a bateria. Com isso, passar todo mundo, pelo menos os 2 franceses, né? E daí, quase no final, o Medina vai e tira aquela nota da cartola e passa para primeiro, e aí não tem mais jeito de reação, não tinha mais poder de reação ninguém ali, nem o Ramsey, nem os franceses. Então, cara, achei incrível. Eu queria destacar que, Medina campeão mundial, campeão mundial da ISA, e, ganhou a vaga, e para mim o Ramsey tinha que ganhar o prêmio da maratona, né? O Medina é o prêmio de surf e o Ramsey da maratona, porque o Ramsey correu por fora, correu umas 12 baterias, porque ele correu todo pela repescagem e voltou para a final do principal. Isso deve ter sido muito desgastante, tipo assim, absurdamente. E destacar mais ainda o Filipinho e o Iago, que se não fossem os resultados dele, o Medina não estava nas Olimpíadas. Porque, por exemplo, a Sally Fitzgibbons ganhou o ISA Games no feminino, e não vai para as Olimpíadas porque a Austrália não ganhou a 3ª vaga, porque as meninas da Austrália não se deram tão bem. Então, o Medina tem que, cara, realmente, lógico que ele deve ter agradecido muito, a gente tem que reconhecer que se não fosse o trabalho árduo mesmo do Iago e do Filipinho, ele não teria conseguido essa vaga. E, cara, ele fez tudo certo. Acredito que ele vai se recuperar. Vamos lá, vamos apostar que agora em Portugal o Medina vai se recuperar na repescagem, e vai ganhar uma injeção de autoestima
e a gente vai ver ele, pô, se dando bem. Pois é, ele vai pegar o David Silva e o Ryan Callahan, mas queria passar a bola também para o Robalinho. O Robalinho, que é coach, acompanha atletas há décadas, enfim, toda essa parte psicológica também, vamos colocar nesse bolo todo, né? Porque, enfim, o cara, depois de fazer isso tudo, ele vai para um lugar, um beat break que ele já conhece bem e acaba não acontecendo novamente. Lá em Pipeline, a gente também fez um programa logo depois do primeiro dia, quando ele avançou em segundo lugar, foi direto para o round 3, mas perdeu a bateria para o Callum Robinson. E naquele programa eu até falei, pô, cadê a estrela do cara, né? Porque antigamente, até na época do Kelly, né, os caras, quando estavam naqueles momentos mesmo, ninguém vencia, cara. Ninguém vencia. Via onda, era aquele negócio de transformar uma onda ruim numa onda boa, e hoje ele teve chance de fazer isso novamente, pegar ondas não tão boas e tirar as notas e não conseguiu. Parece que a estrela está se apagando, será que é isso? Pelo menos no CT, na WSL. Como é que você pode, de repente, achar o que está acontecendo aí, Robalinho, pensando na cabeça de coach que acompanha atletas há muito tempo? Uma boa maneira de você perguntar, assim, eu não acho que a estrela se apagando, cara, sinceramente não acho mesmo, acho que o Medina continua um monstro, claro que ele baixou muito o nível de acerto dele em aéreos, tem mostrado isso, acho que hoje pecou muito na escolha de onda, né, acho que quando você ganha ou quando você perde, é em função das suas ações, a sorte conta, tudo bem, tem gente que não gosta de falar a palavra sorte, né, eu acho que quando você não tem a conexão com o mar da mesma maneira que outros atletas da tua bateria tiveram, né? Por exemplo, olha o Samuel. Samuel pegou umas ondas muito boas nessa bateria, né, cara? Ele mandou muito bem. Então, assim, a bateria foi apertada assim, nos dois que estavam na frente dele e o Gabriel, por ser um cara que tem um repertório muito rico e por ter uma capacidade de acertar muitos aéreos, ficou se valendo disso e tentando várias vezes, como ele faz muitas vezes e na maioria das vezes dá certo. Eu acho que, como eu analisei isso anteriormente, até eu dei uma entrevista outro dia sobre isso, falando o que aconteceu com os brasileiros, essa preocupação toda que os brasileiros têm. Eu acho que foi uma coisa ocasional que aconteceu no Avaí, assim, lógico que já tinha anos que os brasileiros não iam tão mal assim no começo do ano, né, que a gente não tinha ninguém ali figurando ali nas cabeças, mas acredito que seja ocasional, cara. Acho que o Medina está quebrando, ele provou isso no ISA, não é uma coisa assim. Eu gosto de analisar os fatos mostram que o Medina está quebrando. Agora, realmente, hoje ele, na minha opinião, ele pecou, provavelmente está cansado, provavelmente está desgastado, água gelada, teve que se adaptar muito rápido e não conseguiu. Os outros adversários dele, vamos falar que a gente tem que também lembrar que ele não está só fazendo uma apresentação, ele está competindo contra dois atletas de altíssimo nível, e os dois atletas de altíssimo nível fizeram notas altas e conseguiram ganhar dele. Ele ficou dependendo dos aéreos e não conseguiu completar, ele tentou muitas vezes. Quem olhar, ele pegou muitas ondas com potencial para dar um aéreo bom, mas olha quanta gente caiu de aéreo hoje. O Rio Aida é outro que também tentou vários aéreos e caiu. O Marco Miot tentou vários aéreos e caiu e não conseguiu também passar. Medina também não. Então, assim, o Ítalo deu aquele aéreo dele que foi 7 e pouco, acho que foi 7,43, se não me engano, a nota, e quase não voltou. Ele também teve uma dificuldade grande para completar aquele aéreo. Então, assim, estava um dia difícil para dar aéreo e ele apostou muito nos aéreos e acabou custando para ele essa classificação. Então, eu acho que dá tempo de recuperar na repescagem. Eu não acho que o Medina está num momento... está num momento ruim em termos de resultado no CT, mas não está num momento ruim de surf, não. Acho que ele está bem, as pranchas estão parecendo como sempre estiveram. Acho que é questão de encaixar, e às vezes não encaixa, às vezes o cara está surfando muito e os resultados não vêm, às vezes você está surfando menos que isso e os resultados vêm. Por isso que eu falo que tem um pouco de sorte também, né? Ali eu acho que não foi só sorte, foi ele confiar muito no repertório dele, na capacidade dele de voltar dos aéreos, apostou muito nisso e não deu certo. Então, isso tem acontecido. A gente falou um pouquinho do Hawaii, principalmente em pipe, ali sim ele cometeu uns erros. Pegou um tubo muito longo para backdoor que ele não saiu, e ele, ao invés de utilizar, não sei se ele não percebeu, se não teve essa conversa com o técnico dele australiano, né? E não sei se ele não se preparou para, ao finalizar uma onda no backdoor, usar o jet ski de volta para o canal de pipe, que era uma coisa que estava disponível. Então, assim,
ali faltou. Ali eu achei que foram alguns erros ao longo desses 3 campeonatos, né, que estão deixando ele nessa situação. Mas vamos ver. O cara surfa muito, é um monstro, tá fisicamente. Você olha para o cara é um ciborgue. Então, assim, acho que é questão de. Se ele conseguir encaixar, ótimo. Mas, de novo, a gente falou, as baterias não estão fáceis também na repescagem, não. O bicho está pegando, são os 32 melhores surfistas do mundo, irmão. Então, é isso aí, é pau pereira para todo mundo. Boa. Chalita, vou pedir permissão aqui para os dois, mas fazendo uma pergunta para o Chalita, vou dar uma leve delirada aqui. O Medina é o atual 29º no ranking. Bom, ele só está na repescagem, né, cara? A bateria de 3, só o último vai ser eliminado, assim. Tem grandes chances de continuar na prova. Mas vamos dizer que o Medina seja cortado, vá mal em Portugal e não consiga ir bem lá na Austrália. Foi cortado da WSL. Mas aí ele vai para as Olimpíadas e ganha medalha de ouro. Depois disso tudo, a gente vai dizer o quê? Que ele teve uma boa temporada ou uma temporada ruim? Cara... Nunca pensei nessa pergunta, incrível a tua pergunta, não tinha pensado, eu nunca imaginei o Medina parando no corte, né? Quem é que imagina, pô, ninguém pensou nisso até agora, Medina parando no corte, né? Lá em Margaret River, o Medina saindo fora do Tour. Cara, isso é surreal, realmente, achei engraçado, mas eu diria que se ele se arrasar no WSL e for campeão olímpico, eu diria que ele teve um ano bom, com certeza, porque Olimpíadas são só de 4 em 4 anos, você vê que está ganhando uma certa importância, né? A gente tem o Ítalo Ferreira como único medalhista até agora, de ouro, né? E, cara, está ganhando importância, eu diria que seria, assim, cara, um ano bom, porque como ele já tem vários anos de WSL, ainda vai ter vários outros, eu daria um pouquinho menos de peso para a WSL, se fosse o caso, e daria o peso, sim, uma importância grande para uma medalha de ouro nas Olimpíadas, que tem muita chance de tirar, né? Pois é, Olimpíadas 4 em 4 anos, né? Mundial tem todo ano, mas é isso, vamos torcer, claro, que não aconteça nada com nenhum brasileiro nesse corte maldito. Bom, valeu, Chalita, valeu, Robalinho, valeu, galera. A gente deve ter uns dias aí sem disputas. Agora, quinta-feira, não vai ter disputa e a WSL vai se reunir durante a tarde da quinta-feira para decidir sobre a próxima chamada. Vamos ficar ligados e espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no Surf TV, caso você não tenha feito isso. Claro, vai ajudar a gente pra caramba. Deixe seus comentários. Chalita e Robalinho gostam demais, não é isso? Sempre acompanhando. Deixa um likezinho. Like, isso aí. Toda aquela história, compartilha com os amigos, grita na janela o nome da gente, essa coisa toda. Então, valeu, galera. Valeu, Chalita, valeu, Robalinho, valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Vamos, equipe.